Olá, galera, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês o meu certificado. E bora lá, galera, condições do direito administrativo. Segundo Marcelo Caetano, o código é o diploma legislativo que reúne síntese as normas aplicáveis. É um conjunto de relações jurídicas afins coordenadas sistematicamente de harmonia com certos princípios fundamentais e seguido uma técnica uniforme. Em outras palavras, no código, todas as normas sobre todos os assuntos são reunidas em uma única lei, organizada cientificamente. Uma primeira corrente de jurista defende a codificação total do DA. Já uma segunda corrente defende ser impossível estas codificações, autores liderados por Lafayette e Melcy, visto que haveria uma estagnação do direito. Explicam eles que se os fatos sociais evoluem no tempo e no espaço, os fatos resultantes precisarão constantemente de leis novas, atualizadas e adaptadas ao novo contexto social. E se há necessidade de que estas leis sejam feitas, torna-se imprescindível que também haja uma grande mobilidade da administração pública no sentido de elaborá-las de tal forma que venha satisfazer a esta rápida e dinâmica evolução da sociedade, o que seria incompatível com a decodificação do DA. Por outro lado, devido à grande variedade das matérias reguladas pelas normas administrativas, esse elenco enorme de assuntos administrativos praticamente exigirá um grande código que seria insuficiente para abranger todos os assuntos, o que seria um obstáculo para se fazer uma única lei. Outro obstáculo seria a desigualdade de valor. Existe entre as normas administrativas um outro argumento, que seria a duração diferente entre as normas administrativas. Sabemos que todas as leis que foram codificadas deixaram de refletir as mudanças do fato social brasileiro. Um único exemplo de codificação do DA ocorreu em Portugal, nos anos 90, período em que esteve isolada política economicamente da comunidade europeia. Uma terceira corrente defende as codificações parcial do DA, que vai abranger somente determinadas normas que tratam do mesmo assunto e que tenham a mesma importância e durações semelhantes. O Brasil está vivendo este momento de codificação parcial do DA, através da existência de inúmeros códigos esparsos, tais como o Código das Águas e o Estatuto da Terra, o Estatuto dos Funcionários Civis da União revogado, o Código Florestal e da Caça e Pesca, Código das Comunicações e etc. Interpretação das normas administrativas. As normas administrativas devem ser interpretadas de acordo com alguns processos interpretativos utilizados para o direito privado, tais como a interpretação gramatical, histórica, autêntica, teológica e etc. Como do público não desenvolveu os processos próprios de interpretação, utiliza-se do existente do privado, as normas do privado se exauram no atendimento dos particulares envolvidos na relação jurídica. As normas do público têm projeções de o atendimento do interesse público, ou seja, visam o bem comum da coletividade. 3 são os pressupostos de validade das normas administrativas: 1. Desigualdade jurídica entre a administração e os administradores. Há um princípio de direito natural inserido na Carta que afirma que todos são iguais perante a lei.
No entanto, há uma desigualdade entre a administração plano superior e assa administrados pleno inferior, mas que não é inconstitucional. Trata-se de uma desigualdade jurídica existente para a defesa da maioria, ou seja, a supremacia do poder público sobre os cidadãos, dado a prevalência dos interesses coletivos sobre os individuais. É um tratamento desigual porque a administração representa a coletividade. O interesse da coletividade, como sabemos, sobrepõe ao interesse da maioria. 2. Pressupões de legitimidade. Presume-se que os atos da administração pública são sempre legítimos. Trata-se de uma presunção juris tatum que dispensa para a administração pública a prova de legitimidade de seus atos, ou seja, cabe ao particular a provar o contrário, que ele agiu com legalidade, flagrante ou dissimulada sobre a forma de abusos ou desvio de poder. 3. Necessidade de poder discricionário. A discricionalidade é a liberdade de ações que a administração tem para melhor atender aos interesses públicos, ou seja, o funcionário público tem uma certa margem de liberdade para o exercício de certos atos de interesses coletivos. Contraposto ao poder dicionário, temos o chamado poder vinculado, através do qual o administrador tem a obrigação de cumprir a lei. Elementos do ato administrativo. O ato administrativo é uma espécie de ato jurídico praticado pela administração com finalidade pública. Exemplo, anulação, revogação e etc. de criar, modificar ou extinguir o direito. Quantos elementos do ato jurídico são agente capaz de formar e o objeto ilícito? Os do ato administrativo são agente competente, a forma, a finalidade pública e motivo e objeto ilícito. O ato administrativo será vinculado se todos esses elementos estiverem em conformidade com a lei, ou discricionário, se embora todos presentes, somente os 3 primeiros estiverem regrados. Torna-se importante ressaltar que de forma liberada e deixando para o administrador o objeto e o motivo, já que estes 2 últimos elementos não estão previstos em lei. Neste caso, o administrador tem que dar uma solução pessoal para o caso. Por exemplo, se um servidor público, agente competente, falta por mais de 30 dias, o motivo configurado o abandono de cargo de acordo com o estatuto do servidor público, forma deverá ser demitido o objeto para quem do serviço público finalidade. Trata-se de um ato vinculado onde o chefe não terá uma outra opção e não ser despedi-lo. Em outro exemplo, sendo do município responsável pela salubridade pública. A finalidade é uma determinada fábrica começa a poluir o ar, contrariando portaria existente sobre o assunto. A forma caberá ao prefeito, agente competente, decidir como discricionalidade, que tipo de providência deverá tomar, ou seja, se fechar a fábrica ou se aplicar multa. Observe neste exemplo que o motivo da poluição do ar é o objeto, fechamento ou multa da fábrica não deve ser considerada porque quanto a fábrica foi instalada não estava previsto na lei. Nem o Poder Judiciário pode reverter atos discricionários da administração, desde que ele esteja em conformidade com o bom senso do administrador no que se diz respeito à relação entre a proporcionalidade da infração e a sanção aplicada à finalidade social e etc. Ou seja, esses atos têm que estar envoltos pelo princípio da legalidade. Hierarquia das normas administrativas. Há 2 critérios para se aplicar a hierarquia das normas administrativas. Primeiro,
pela maior ou menor extensão da eficácia da lei, sendo as normas administrativas federais, União, estaduais, Estado, município, elas têm uma hierarquia territorial, ou seja, lei federal, lei estadual, lei municipal. Segundo, pela maior ou menor intensidade criadora do direito, a hierarquia começa pela Constituição, pelas emendas constitucionais que elas se incorporam. De acordo com o princípio da constitucionalidade das leis, o ordenamento jurídico não pode se confrontar com a Constituição, pois elas que regula a organização e os funcionamentos da estrutura jurídica do país. Em ser uma norma qualquer, entra em confronto com a Constituição, ela será considerada sendo uma norma inconstitucional. Podemos dizer que uma determinada norma é inconstitucional se ela prestar um vício de origem ou de forma ou material existente, mecanismo de controle da Constituição que vão dizer se a norma ou não constitucional. Mecanismos constitucionais de controle das normas. 1. Controle de inconstitucionalidade das normas. O pode ser feito de forma direta através do ADI, ação direto de inconstitucionalidade, e da ADIO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou de forma indireta através de casos concretos levados ao judiciário, como, por exemplo, através de mandato de injunção. ADI, segundo o artigo 102 da CF, compete ao Supremo Tribunal Federal, presuposivamente aguardada a Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a ação direta da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, é ação declaratória de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo federal. Assim, temos que a ADI vale contra todos. B. O fórum compete para apreciar o ADI e somente o STF. C. O ADI pode ser proposta contra a lei em tese, ou seja, não há necessidade de estar diante de um caso concreto. D. Quem tem legitimidade ativa para propor um ADI são os elencos do artigo 103 da CF, que diz pode propor a ADI. Primeiro, Presidente da República. 2. A mesa do Senado Federal. 3. A mesa da Câmara dos Deputados. Senado Federal. 4. A mesa da Câmara dos Deputados. V. A mesa da Assembleia Legislativa. V. O governador do Estado. VI. Procurador-Geral da República. VI. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. VIII. Partido político com representação no Congresso Nacional. X. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Artigo 66. Primeiro, da CF. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo a total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis contados da data do recebimento, comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Quando o presidente não veta determinada norma, isso não quer dizer que esta norma não seja inconstitucional, ela apenas deixou de vetá-la. E se uma lei é taxada como inconstitucional, o Senado Federal manda suspender a sua eficácia de acordo com o artigo 52, inciso X,
que diz: compete privativamente ao Senado Federal X suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, ADIO. Diz que o segundo do artigo 103 da CF, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a doação das previdências necessárias, em se tratando de órgãos administrativos, para fazê-lo em 30 dias. Pode-se ingressar com ADIO quando a ausência de uma lei estiver gerando uma inconstitucionalidade, exemplo, hipótese de um direito resguardado pela Constituição que depende de lei futura, que na verdade nunca é feita assim. Toda vez que o STF reconhecer há uma ausência de lei, que há um vácuo legislativo, ele não diz o direito, ele manda que o outro poder faça a norma de acordo com o I1, letra Q do artigo 102 da CF. Compete ao CTF julgar originalmente quando a omissão de norma for atribuída ao presidente da República, etc. Observa-se, no entanto, que se a falta de norma for atribuída a um dos estados, competência será nos tribunais de justiça. MI, inciso RXXI do artigo 5º da CF, diz conceder-se o mandato de injunção MI sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade e soberania. A cidadania, MI, deve ser impetrado somente diante de caso concreto, na presença de vácuo legislativo, ou seja, na ausência de normas regulamentadoras. Ele se aplica quando existir um determinado direito. Esse não encontra reflexo na legislação constitucional. Isso não há uma lei tratando daquele determinado direito. Assim, conceder-se a MI sempre que se tiver ausência de normas reguladoras, ou seja, sempre que o vácuo legislativo estiver vedando o exercício de um direito atinente às liberdades constitucionais, nacionalidade, soberania e cidadania. Assim que a Constituição foi promulgada, ao se impetrar em um MI, ao judiciário julgava, declarando o direito aplicado, e isto legislava sobre cada caso concreto, ou seja, o resultado final da aplicação do MI nada mais era do que a declaração de um direito aplicado. No entanto, a jurisprudência mudou tudo isso de tal forma que atualmente os tribunais estão decidindo no sentido de apenas reconhecer ou não a ausência de normas determinadas a seguir que o legislativo legisle sobre o assunto. Assim, em razão das matérias tratadas, conclui-se que a legitimidade ativa para a propositura do MI é apenas para as pessoas físicas. 2. Declaração de constitucionalidade das normas, que é feita através do ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, ADC, de acordo com o artigo 4, C103 da CF. A ação declaratória de constitucionalidade, ADC, poderá ser proposta pelo presidente da República, pela mesa do senador federal, pela mesa da Câmara dos Deputados ou pelo Procurador-Geral da República. Redação dada pela emenda constitucional de número 3, de 17/3/93. Esse tipo de ação visa obter uma decisão judicial que tal norma é constitucional. Trata-se de um mecanismo para abreviar os litígios cuja competência é do STF. Os efeitos de um ADC estão elencados no artigo 2102, que diz: as decisões definitivas de mérito preferidos
pelo STF nas ADC de lei ou ato normativo federal produzirão eficácia contra todos os efeitos vinculantes relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e do Poder Executivo.